Senhor. Fala, Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero sentir o Teu toque aqui nessa manhã. Nós estamos aqui, Deus, para ter relacionamento, comunhão com o Teu Espírito. Pai, nós abrimos o nosso coração, declaramos que somos cuidados pelo Senhor. Deus, declaramos que somos a Tua casa, que Teu Espírito habita em nós, que nós estamos escondidos no Senhor, nós estamos guardados debaixo das Tuas asas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Os irmãos que estão aí me assistindo, principalmente os líderes de célula aqui de Videira Lisboa, manda aí o link no seu grupo da célula para todos os irmãos conectarem. Eu estou sentindo falta aqui de algumas pessoas. Eu queria que todos estivessem presentes. Nós temos... eu gostaria muito de fazer esse culto lá na igreja, mesmo que online, para parecer um pouco mais, né, do fundo, para parecer um pouco mais com o culto. Mas lá na nossa igreja a internet ela não é boa e há riscos, né, de a gente começar a transmissão e a transmissão falhar e cair, né? Por isso eu estou fazendo aqui direto da minha casa, mas vamos tentar essa semana corrigir isso e ver se é possível fazermos a transmissão para você assistir, mesmo que online, mas parecendo realmente sendo mais parecido com o nosso culto presencial. Amém? Então, hoje houve mudanças de horário, né? Talvez alguns irmãos não repararam nisso. Nós estamos agora no horário de verão, aqui de Portugal, e nós dormimos 1 hora menos, né? Mas, graças a Deus, a vida que flui do nosso interior, ela nos renova, nos dá força, nos dá vigor para esse dia. Amém? Então, queria que você convidasse aí todos os irmãos da sua célula para entrarem. Não deixa ninguém ficar só, não deixa ninguém perder essa transmissão que nós estamos fazendo aqui. Irmãos, eu queria que você prestasse atenção num aviso muito importante. Nós, como igreja aqui em Lisboa, em todo Portugal, nós vamos, a partir de hoje, iniciar um tempo de leitura e jejum, né? A nossa igreja sede lá em Goiânia, eles começaram um jejum, vão começar hoje também, e nós fomos convidados a participar juntos, né? Então, a partir de hoje, nós vamos começar a leitura do livro Debaixo das Suas Asas, do pastor Aloísio, e eu vou colocar as recomendações todas no nosso grupo da igreja para você adquirir o livro. Ainda não é possível nós trazermos o livro físico para cá, mas é possível comprar o e-book através do Amazon, e é um valor para nós aqui não é tão caro, entre 4 e 5 euros, se eu não me engano. Então, a partir de hoje, nós vamos substituir a leitura que estávamos fazendo do Evangelho de João, do nosso projeto Sentinela. Nós vamos substituir pelo livro Debaixo de Tuas Asas, que pode ser adquirido através do Amazon, é um e-book. Então, eu quero incentivar você a entrar nesse jejum. Será um jejum diferente, por conta do coronavírus e toda a situação de saúde. Não convém eu e você ficarmos sem alimento, sem nos alimentar adequadamente. Então, nós vamos fazer um jejum de Daniel. Então, vamos tirar aquelas coisas que não são essenciais, mas que a gente gosta, né, principalmente isso, para tirar um tempo a mais para o Senhor. Sabe, jejum é muito importante para eu e você fazermos, né? Ainda que não é uma lei instituída, né, na Bíblia como algo obrigatório, mas é um tempo onde nós deixamos de alimentar a nossa carne, os nossos prazeres, né, para alimentar o nosso espírito. Então eu quero convocar todos vocês, né, aqui da Videira Lisboa, para, a partir de hoje, então nós vamos substituir
a leitura do Evangelho de João pelo livro. Então, compra o livro no site do Amazon, depois você pode acessá-lo pelo aplicativo, a aplicação Kindle, e vamos fazer a leitura, vamos mandar também o áudio para os irmãos, de repente você não consegue comprar o livro, nós vamos gravar o áudio de todos os capítulos para ser enviado para você assistir. Então, o Projeto Sentinela continua, né? Hoje os líderes de células vão organizar a escala com a mudança das duplas, né, para ficar bem dinâmico, e nós vamos pelo menos mais 3 semanas continuar o nosso Projeto Sentinela, um guardando a vida do outro, um orando pelo outro diariamente. Isso tem sido muito bom. Eu tenho recebido aqui muitos testemunhos, tenho visto muita movimentação nas redes sociais, né? As pessoas têm feito isso e tem sido muito edificado. Então, quero incentivar você a entrar nisso, né? A Videira de Portimão, o irmão está falando aqui que também está nisso, aleluia. E também incentivar você a continuar fazendo os nossos cursos, né? O curso de maturidade no Espírito e o curso de treinamento de líderes, que está sendo feito online. Se você não entrou ainda, procure o seu líder de célula, o seu discipulador, e nós estamos, né, a todo vapor na edificação de cada crente, né, porque nós cremos que cada um é um ministro. Então, continue nos seguindo, mesmo que virtualmente, né? Nós temos crido num tempo onde a igreja tem sido ativada, né? Cada membro tem sido ativado, os irmãos têm se empenhado muito em manter a comunicação uns com os outros, e tem sido muito bom. Nós estamos num tempo de oportunidade. Eu não sei se você já percebeu, mas agora é a hora propícia para nós manifestarmos o que é ser igreja, que é cuidar uns dos outros, mas também manifestar o amor pelo próximo. A cidade carece de uma palavra de vida, né? Nós estamos agora numa enxurrada de notícias ruins. Além das notícias ruins, também temos ouvido fake news, né? Notícias falsas, tudo isso para causar medo, para causar pânico, né? Mas eu e você precisamos agora nos posicionar para trazer uma palavra de vida. Eu e você fomos chamados para isso, esse é o nosso momento, né? Para nos posicionar como alguém que gera vida. Então, vamos continuar nessa vida, vamos continuar nessa unção, debaixo das asas do Senhor. Então, a cada dia desse jejum, durante 21 dias, nós estaremos juntos. Eu vou estar com os irmãos todos os dias, às 10 da noite, horário de Portugal, para sempre compartilhar, né, sobre a leitura do dia, sobre o que o Espírito Santo tem nos direcionado. Né? Sempre vou trazer um líder de célula, um discipulador, um pastor amigo, para também enriquecer o nosso bate-papo, né? E então quero que você participe comigo, vamos juntos, amém? Os líderes de célula estão aí verificando se está toda a gente aí conectado. Nesse momento nós temos 88 conexões, isso significa que são no mínimo 88 pessoas, mais os outros que ainda estão juntos, né? Mas estou ainda sentindo falta de algumas pessoas. Os discipuladores me ajudem a divulgar também, para nós entrarmos. Eu queria ter um tempo mais de oração com os irmãos, mas antes de orar, deixa eu compartilhar algo, né, que tem vindo ao nosso coração nesses dias. Nós temos lido muito, declarado na nossa vida, o Salmo 91. Né? Se você ainda não fez, faça. O Salmo 91, ele fala sobre o cuidado de Deus na nossa vida. Mas é interessante que nós precisamos entender, né? O Salmo 21, versículo 1, começa assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele começa assim. E depois desse começo, ele fala de todas as bênçãos, de toda a proteção, de todo o cuidado, né, de Deus sobre nós. Mas é interessante notar esse ponto. Essas bênçãos, esse cuidado, né,
isso tem uma posição para receber. Qual que é a posição para receber, além da fé? É aquele que permanece no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente. Na verdade, isso é um lugar, não é um lugar físico, né? Mas é um lugar de posicionamento. Se eu e você entrarmos no esconderijo do Altíssimo, se eu e você descansarmos à sombra do Onipotente, então todas aquelas bênçãos, lá do Salmo 91, vai nos alcançar. Vai vir sobre você, vai vir sobre mim, mas é necessário posicionar assim. Se nós sairmos dessa posição e darmos espaço, por exemplo, para a incredulidade, não vamos receber as bênçãos do Senhor, porque isso é tudo adquirido pela fé, né? Pela fé. Então, eu quero meditar com você nessa manhã sobre descanso. Nós precisamos descansar no Senhor, né? Nós precisamos estar esconderijo. Falo de um lugar onde você estava aflito. Quando entra no esconderijo, então você permanece em paz, você recebe paz, você recebe segurança, né? Um senso de que está tudo bem agora. Isso é muito importante para mim, né? E para você. Efésios 2:6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, esse é o nosso lugar. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Por isso desfrutamos de proteção, por isso desfrutamos de favor merecido, porque nós estamos posicionados. Qual que é o nosso posicionamento? Descansar no Senhor, entrar no esconderijo, habitar debaixo das asas daquele que nos cobre, que nos protege. Então, isso é um posicionamento, né? Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que o homem foi criado no sexto dia, né? E no sétimo dia, Deus descansou. Isso significa que o homem foi chamado para viver, né? O primeiro dia que o homem teve um dia, né, completo, era o dia do descanso de Deus. Isso nos aponta uma vida cristã, a vida cristã normal. Qual que é a vida cristã normal que todo crente deveria ter? Descanso no Senhor. Descanso. Então, essa é a palavra para os nossos dias. Eu e você fomos chamados para viver no descanso. E quando nós falamos da redenção, né, do sacrifício de Jesus na cruz, ele iniciou um novo tempo, né? A gente tem a divisão do Velho Testamento e o Novo Testamento, porque é a velha aliança e a nova aliança. Na nova aliança, quem vive, quem recebe as bênçãos do Senhor, é aquele que creu que Jesus já o abençoou. Se você ainda faz obras e sacrifícios para receber bênçãos do Senhor, você não está descansando. Porque Jesus fez o trabalho, né? Ele fez o trabalho e ele nos deu a oportunidade de desfrute, né? O homem foi feito quando o jardim do Éden já estava pronto. Deus fez tudo, trabalhou tudo. E depois colocou o homem lá e falou, olha, viva, cultiva, né? E desfrute disso. E a redenção também aponta para isso, a nova aliança aponta para isso. Jesus fez uma obra na minha vida e na sua vida. Jesus nos justificou, nos santificou. Jesus pagou pelos nossos pecados. Agora eu e você precisamos, então, descansar nele. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos validar o sacrifício da cruz. E como que a gente faz isso? Crendo, pela fé. Então, aí no seu lugar, feche os seus olhos por um momento e fala, eu creio no sacrifício da cruz, eu creio na obra consumada, eu creio que o Senhor me chamou para desfrute, eu creio que o Senhor me chamou para viver o melhor dessa terra, não andando de forma ansiosa, não com preocupações exageradas, mas nós descansamos agora no Senhor, em nome de Jesus. O escritor de Hebreus, lá em Hebreus 10:12, diz assim, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que todos os seus inimigos estejam colocados por estrado dos seus pés. Porque como uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo
santificados. O Senhor, com uma única oferta, aperfeiçoou a mim e a você para sempre e nos santificou. Então nós precisamos hoje parar de fazer obras e nos esforçar para ser abençoados. Quem se esforça para ser abençoado não consegue desfrutar da bênção que já foi liberada sobre nós. Quem hoje está tendo uma penitência ou procurando onde é que está o seu pecado por causa do coronavírus, né? Então, as pessoas hoje, e a própria igreja, né, parte dela tem declarado que é por causa do pecado que Deus então mandou uma praga sobre nós. E agora você está tentando consertar as coisas para ver se para ver se você consegue sentir paz no seu coração. Meu irmão, isso não vai acontecer. Porque a paz do seu coração está no esconderijo do Altíssimo. E lá não tem nada a ver com você, tem a ver com o que Ele fez, tem a ver com o ambiente que Ele preparou, tem a ver com a obra que Ele realizou por mim e por você. Então, nós precisamos entrar no descanso. Sabe, a palavra de Deus fala sobre um temor, que é o temor de não viver no descanso. E por várias vezes na palavra de Deus, nós vemos Deus falar para as pessoas, para os homens de Deus, né? Não temas, eu sou contigo. Deus fala isso para Josué, Deus fala isso para o povo de Israel o tempo todo. Jesus falou isso para os discípulos, né? Lança fora todo o medo. O perfeito amor lança fora o medo. Qual que é o perfeito amor? É o que eu e você podemos ter em relação a Deus? Não, porque nós não conseguimos amar a Deus o tempo todo. Nós não conseguimos manter-nos conectados ao Senhor o tempo todo pelas nossas mãos. A nossa segurança não é eu segurar no Senhor. Não é eu me achegar ao Senhor. Essa não é a nossa segurança. A nossa segurança é saber que Ele chegou até a nós. A nossa segurança é saber que Ele nos guarda. Jesus diz, eu lhes dou a vida, jamais perecerão. E das minhas mãos ninguém os arrebata. Das minhas mãos ninguém os arrebata. Uau, você está protegido, guardado nas mãos do Senhor. E é necessário hoje você acreditar nisso. Não creia nas suas obras, creia na obra de Cristo. Essa é a coisa mais importante que nós podemos fazer nesse dia. Nesse tempo caótico, onde o mundo precisa de paz, eu e você temos a paz no Senhor. A nossa paz é no Senhor. Então, se você está do lado de alguém, fala para ele, não dependa das suas obras para sentir paz. Porque o Senhor já te deu isso e Ele já te deu um lugar, um posicionamento, que é ao esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas daquele que nos cuida. Amém? Eu quero deixar essa palavra com você, porque nós precisamos hoje manifestar a nossa confiança, manifestar a nossa fé no Senhor. O mundo hoje precisa de uma palavra de fé. Mas quem é que tem condições de dar uma palavra de fé? Aqueles que creem. Se você crê que mesmo em meio ao caos do coronavírus, mesmo em meio ao tumulto, né, as notícias ruins que nós temos vivido, você vive em paz, então você vai conseguir ministrar essa paz para outras pessoas. Mas você sabe que quando nós cremos, nós entramos numa outra dimensão, que é a dimensão espiritual, é a dimensão do Espírito. Né? Tudo já nos foi liberado. Mas, às vezes, alguém pode estar me ouvindo agora e falando, pastor, mas eu estou com uma doença, eu sinto dor. Mas eu digo para você, a cura para essa doença, ela não vai ser liberada, ela já foi liberada. Lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás, Jesus já liberou a cura. Então, se você crê que já foi curado, se você crê que Ele já te deu essa bênção, se você declarar isso e firmar, né, as suas mãos nessa fé, você então recebe. Mas se você está à espera
da bênção ser liberada ainda, se você está à espera de fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus, se você está à espera de pagar um preço pela cura dessa doença, você não vai viver em paz. Você não vai viver em paz. Porque essa é a paz que o mundo busca. Só quando está tudo bem, só quando as contas estão equilibradas, quando a saúde está tudo bem, quando o relacionamento entre as pessoas não tem nenhum atrito. Então, você tem uma sensação de paz. Mas Jesus diz, a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo dá. Porque a paz do Senhor não tem nada a ver comigo e com você. Não tem nada a ver com a minha obra e com a sua obra. A paz do Senhor é tão somente crer que Ele nos deu e nos colocou assentados com Ele. Assentados fala de descanso. Eu quero liberar essa palavra na sua vida, para que nesses dias você sinta o descanso no Senhor. Para que nesses dias a sua alma não seja quem guia a sua vida. Os seus sentimentos sejam controlados pela sua convicção interior, que é liberada através do Espírito. A obra já foi feita, creia nisso. Fala isso aí para o seu vizinho. A obra foi feita, está consumado. Tudo que era necessário fazer para que eu e você fôssemos abençoados, já foi feito. Já foi feito. Então, entre no descanso. Entre no descanso. Sabe, nós temos É normal eu e você ficarmos desesperados. É normal eu e você, às vezes, dar vazão a pensamentos da nossa alma que nos engana. Mas olha o que a Bíblia diz. Mateus 6, 27. Diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, eu pergunto para você hoje, né, nos tempos de hoje, qual que é o benefício da sua ansiedade ou a sua preocupação? A sua preocupação em não ser contaminado com o vírus, a sua preocupação em não ir internado para um hospital, vai te acrescentar mais um dia da sua vida? Não vai. Vai trazer paz na sua vida? Não vai. Vai melhorar as coisas? Não vai. A sua ansiedade, a falta de descanso, né, o que grita aqui dentro do seu coração, que vem da sua alma, não te ajuda em nada, só atrapalha. Então, hoje é um dia de você ter um posicionamento de descanso. Ainda no meio de um tumulto, ainda no meio de uma bagunça, você pode voltar-se ao seu coração e falar, eu creio no Senhor, eu creio em Deus, é Deus que me sustenta. Essa crise não vai me abalar, porque é o Senhor que me sustenta. O meu salário não é resultado das minhas mãos, é resultado das mãos de Deus. A minha saúde não é resultado das minhas escolhas, da minha alimentação adequada, dos remédios que eu tomo. A minha saúde vem do Senhor, que me deu vigor, me deu forças. Então, hoje é o dia de nós declararmos isso. Declara isso na sua vida, declara isso na sua família, declare isso, né, para os seus parentes, declare isso para as pessoas que você conhece que estão doentes. O Senhor liberou cura para nós. Como é que recebe isso? Em descanso. Descansa no Senhor. Se você, de repente, está me ouvindo e está infectado com coronavírus, hoje é o dia de você declarar que quem governa a sua vida é o Senhor. E o Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe o dia de você partir, ele sabe o dia de você ficar e com saúde. Então, você pode declarar isso em nome do Senhor Jesus. Então, o poder de Deus é liberado quando nós estamos no descanso. O poder de Deus é liberado quando a nossa fé descansa na palavra. Então, olha o que diz Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Olha que interessante. Primeira promessa que ele fala. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que é um pasto verdejante? É onde tem abundância e suficiência de tudo que nós precisamos.
Então, o Senhor não vai deixar faltar nada na sua casa. O Senhor vai cuidar de você nesse tempo. Né? O mundo agora está em crise, mas você está em Cristo. Você não está em crise, você está em Cristo. Aleluia. E o Senhor quer te levar para pastos verdejantes. Agora, quem é levado para pastos verdejantes? Quem segue o bom pastor. Quem segue o bom pastor vai para o pasto verdejante. Mas, de repente, tem alguém procurando pasto por aí. Ele fala, eu mesmo vou procurar isso. Se eu não fizer, ninguém faz por mim. E ele está andando aí por lugares áridos até. Porque o Senhor, Ele é o pasto verdejante. E eu quero liberar essa palavra sobre você, né, para que a paz do Senhor esteja sobre você. Você sabe, a prosperidade, ela é liberada quando nós entramos no descanso. Quando é que você tem boas ideias, por exemplo? Eu acredito que as boas ideias vêm do Senhor. Quando é que você tem boas ideias? Quando você está descansado. Ninguém estressado tem boas ideias. Ninguém estressado tem condições de resolver problemas. Né? Você, às vezes, é um profissional liberal, um profissional independente, e agora o mundo parou tudo. O que eu faço agora? Esse é o momento de sentar no seu sofá, colocar uma música, orar e falar, eu descanso no Senhor, eu dependo no Senhor, o Senhor vai me dar uma solução para isso, Ele vai me dar uma ideia diferente, Ele vai me dar uma ocasião, Ele vai me abrir uma nova porta. Mas para eu ouvir a voz do Senhor, eu preciso entrar no descanso. Eu preciso tirar essa preocupação da minha mente, eu preciso tirar aquelas coisas que me tiram a atenção do Senhor e viver nisso. Então, descansa no Senhor até para os seus negócios. Né? Então, nós precisamos trabalhar no descanso do Senhor. É necessário que hoje eu e você entramos em guerra contra ansiedade e preocupação. Lança isso para fora, joga fora. Você não precisa disso. É necessário que a gente lute contra toda incredulidade, né, que nos leva a perder a paz do descanso. A incredulidade nos deixa longe das bênçãos do Senhor. Né? Então nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos viver, né, esse paradoxo que é se esforçar para entrar no descanso. Nós precisamos viver isso. Se esforçar para entrar no descanso. É muito mais fácil, né, quando dá um problema, você correr atrás de alternativas. Nós fomos criados para isso, né, para resolver coisas. E é muito mais difícil descansar no Senhor. Não sei se você já percebeu, já fez esse teste na sua vida. Quando dá um problema, né, é mais fácil você já sair procurando soluções do que ir orar no seu quarto e receber uma resposta do Senhor. Então, isso é uma guerra que nós precisamos travar hoje, né? Entrar no descanso. Mateus 11, 28 diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem vai te aliviar nesse período de crise não é as suas obras, é o Senhor. Ele está dizendo, vem até mim, gasta tempo comigo, vai para o seu quarto, põe o joelho no chão, aqueles que gostam disso, e coloca uma música alta, ora para o Senhor tirar, né, esses sentimentos que deixam o seu espírito atordoado. Ora, porque isso vai funcionar. O Senhor está te chamando, vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, você que está preocupado com o seu salário, o seu ordenado do mês que vem, vai até Ele. Ele é a resposta de tudo. Ele quer liberar sobre você um novo tempo. Sabe, nós temos liberado palavras sobre chuva abundante, né? E nós sabemos que antes da chuva, normalmente vem o vento, vem a trovoada, aquilo nos assusta, mas depois a água vem. O orvalho fresco virá sobre a sua vida. Creia nisso, permaneça nisso. Você tem um lugar para estar. Esse lugar é o que diz lá em Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Esse é o meu lugar, esse é o seu lugar. Amém? Eu
nós hoje temos um convidado muito especial, o pastor Wilson, diretamente de São Paulo. Eu vou conectar com ele aqui e ele vai nos trazer uma palavra. Mas antes dele começar, eu queria orar por você nesse sentido. Queria orar, você que está aí, né, no seu lugar, feche seus olhos. Pai, nós oramos pelo descanso. Nós oramos a Deus porque nós cremos que o Senhor consumou toda a obra. Deus, toda a obra que era necessária, tudo aquilo que era necessário para que nós tivéssemos acesso ao Pai, para que nós tivéssemos acesso a Deus, a sentar-se à mesa do Rei, já foi feito. Pai, consolida a nossa fé nesses dias para crer no Senhor, consolida a nossa fé, ó Deus, para saber que o Senhor nos agarrou, que o Senhor nos segura, e nós estamos presos nas tuas mãos, nós estamos seguros nas tuas mãos, e essa segurança não vem de nós, essa segurança não vem do governo, essa segurança não vem da saúde, essa segurança não vem do dinheiro, mas vem do Senhor. E nós declaramos, ó Deus, que nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Nós descansamos à sombra do Onipotente, à sombra do nosso Pai que nos ama, que nos amou, que nos comprou, que nos justificou, nos santificou. Nessa hora, Deus, que a nossa fé venha crescer nesses dias. Venhamos ser, ó Deus, firmes nessa verdade, firmes na tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Estamos aqui com o pastor Wilson, diretamente de São Paulo. Antes dele começar a falar, nós vamos ter que desligar e conectar novamente, porque o Instagram tem um tempo de 1 hora e já daqui 2 minutos dá 1 hora. Então, para que a gente não tenha interrupções, eu vou terminar e já em seguida fazer a conexão de novo para nós continuarmos aqui no nosso culto online. Ok? Então, permaneça aí. Pode baixar o seu, vou aumentar o meu aqui. Aleluia. Estamos de volta. Pastor Wilson já pode fazer a solicitação aí para entrar. Depois você pode pôr ele aqui, né? É só esperar aqui o convite. Pastor Wilson, diretamente de São Paulo. O senhor nos ouve aí? Estou ouvindo. Tudo bem? E nós estamos ouvindo também. É um grande prazer, privilégio recebê-lo aqui no nosso culto online. Nós estamos aqui com quase 100 acessos, né? A Videira Lisboa aqui em peso, para recebermos a palavra. Então, pastor Wilson, para quem não o conhece, ele é o supervisor geral aqui de todas as igrejas da Europa e também do estado de São Paulo. Você que está aí em São Paulo. Aí já é muito cedo ainda, né, para conectar. Talvez os irmãos ainda estão dormindo. Aqui é 7h30. É 7h30 da manhã, domingo. Então, acho que só o povo de Portugal mesmo está acordado essa hora. Então, pastor Wilson, além do nosso pastor, também é meu pai de sangue. Não sei se dá para perceber a semelhança aí, mas é um grande prazer sempre ouvi-lo. Eu já o ouço há mais de 33 anos, tenho esse privilégio. Então, pai, é um prazer tê-lo aqui conosco e nós queremos ouvi-lo. Bom,
eu não sou muito acostumado com esse negócio. É a primeira vez que eu estou fazendo uma live dessa forma. Estou tentando aqui ajustar a câmera, mas simplesmente não acontece. Não sei o que... Pode chegar mais perto o celular. Não, porque não tem jeito de chegar mais perto. Porque o meu celular está aqui pendurado aqui na minha frente, depois da minha mesa. Então, ó, vocês me desculpem aí, mas eu nunca fiz isso. Então, vai dando um desconto aí. Eu estou tentando aqui. Deixa eu tentar aqui, irmãos. Aí, acabou. Tá melhor um pouco para sentar. Ai, melhorou um pouco, pelo menos para mim aqui. Então, você sabe, né? Tudo aquilo que é feito pela primeira vez é uma coisa complicada, né? Mas em nome de Jesus, o que importa é que você preste atenção no que eu tenho para compartilhar com você. É uma alegria estar aqui compartilhando com os irmãos, porque eu acho que eu tenho algo assim, da parte de Deus para te falar. E quando isso tudo que está acontecendo é algo novo, não só para a igreja, mas é algo novo para o próprio mundo. O mundo ainda não tinha passado por algo semelhante da forma como está passando, na velocidade que está passando. Então, nós sempre precisamos ir na palavra de Deus para entender se tem algo na palavra de Deus parecido com isso e como que é que foi resolvido, para que a gente faça as mesmas coisas. Porque Paulo diz que o que está escrito foi escrito para nos ensinar. Está escrito para a gente aprender. Então, vamos aprender com a palavra de Deus do que está escrito. E pouco sobre ela e compartilhar sobre ela. É o livro de Esther. Então, abra sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 7. Capítulo 7, a partir do verso 3. E olha o que a palavra de Deus diz. Livro de Esther, capítulo 7, a partir do verso 3. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário é inimigo e é esse mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Então, veja, essa passagem que eu acabei de ler, ela é o ponto da virada de um problema sério que o povo de Deus passou na época de Esther. Você sabe que no Velho Testamento a igreja é representada pelos judeus. No Novo Testamento a igreja é todos aqueles que creem, judeus e gentios. Mas no Velho Testamento eram só os judeus. Então, e qual que é a história desse contexto? Essa passagem que eu li aqui, o problema já era grande e ele mudou. De repente, virou. Até aqui, as coisas pareciam que estavam todas perdidas. Mas a partir desse texto aqui, desse momento aqui, a coisa deu uma virada e aquilo que era para destruição virou bênção para o povo de Deus. Então, deixa eu te contar a história para que você entenda o que eu acabei de ler. Na época de Esther, então, os irmãos conhecem a história. O rei Assuero, num banquete que ele estava fazendo, chamou a rainha, que era Vasti, e a rainha resolveu não ir. E isso foi uma afronta muito grande para o rei, para os seus príncipes e tudo. E aí eles reuniram entre eles o que fazer com a rebeldia de Vasti. E eles resolveram, olha, então ela nunca mais vai poder aparecer na presença do rei. Porque como ela não quis vir, então tira ela, ela vai ficar isolada, não vai matá-la e tudo, mas vai ficar isolada para toda a vida. E o rei ficou sem rainha. E aí resolveram de fazer escolher uma mulher para o rei. Isso é a história de Esther. No entanto, paralelamente a isso,
havia um dos príncipes de Assuero, chamado Amã, significa o magnífico. Ele foi crescendo, crescendo e foi conquistando espaço no reino. E por onde ele passava, porque ele era, depois do rei, ele era tipo ali um primeiro-ministro, por onde ele passava as pessoas o adoravam, se prostravam diante dele. E o tio de Esther, Mordecai, que tinha adotado Esther, porque os pais de Esther tinham morrido. Então Esther era uma órfã que foi morar na casa de Mordecai. E Mordecai, que era um judeu, que não adorava nenhum homem, não se prostrava diante de nenhum homem, somente de Deus. Quando Amã passava, ele não se prostrava diante de Amã. E aí ele fez isso uma vez, duas vezes, três vezes, e o povo falou para Amã, falou, ó, Mordecai não se prostra diante de você. E Mordecai, e Amã passou a reparar e viu que isso acontecia. E ele ficou muito enfurecido com Mordecai. Ele ficou muito enfurecido e resolveu destruir Mordecai e todo o povo de Mordecai, que eram judeus. Mordecai era judeu. Então veja, quando você vê essa história, você não lembra de algo? Veja, para mim, Amã significa o magnífico. Eu lembro do diabo quando eu vejo essa história. Porque a Bíblia diz que o diabo era perfeito até o dia que entrou iniquidade nele. Qual foi o dia que entrou iniquidade no diabo? O dia que o diabo quis a adoração que é devida somente a Deus. Ele falou, eu vou subir no monte de Deus, eu vou estabelecer meu trono e eu também vou receber a adoração. Nesse dia, ele foi expulso do céu. E veio um terço dos anjos o acompanharam, porque esses sim adoravam ele. Então veja, o diabo, depois que foi lançado na terra, lá no Éden, ele enganou o Adão e Eva para que pudesse também se curvar diante dele. Porque ele falou algo que era diferente do que Deus falou e o homem preferiu ouvir o diabo e não Deus. Isso é uma adoração, isso é uma prostração. E a partir daí o ser humano passou a ser escravo do diabo. O diabo tem escravizado o homem até então. Mas aí Jesus veio para quê? Para nos tirar disso. Jesus veio nos tirar desse engano, dessa escravidão do diabo. E o que é que o diabo fez com Jesus lá nos 40 dias de jejum de Jesus, que ele foi ali tentar Jesus? Ele tentou trabalhar e colocar dúvida em Jesus, como ele fez com Adão e Eva, sobre a identidade de Jesus, para no final pedir o quê? Para que Jesus se prostrasse diante dele. O que Jesus fez? Não se prostrou. Jesus não aceitou. Jesus falou, somente ao Senhor Deus prostrarás. Ou seja, você deve confiar só no Senhor. Você não pode dar ouvidos ao diabo. Você tem que adorar somente a Deus. Você é filho de Deus. Então Jesus é o cabeça desse novo reino. Desse novo tempo. E eu e você fazemos parte disso. Então veja bem. Amã queria adoração. Amã queria que as pessoas olhassem como Deus. Sabe, nós já temos Deus. O nosso Senhor é Jesus Cristo. Nós não podemos nos prostrar diante de nada. Nós temos que fazer o que Mordecai fez. Mas olha o que acontece. O Amã, não satisfeito com aquilo lá, ele fez um plano. Um plano para quê? Para destruir Mordecai. E o plano era o seguinte. Ele avisou, porque o rei, né, na época ele tinha autoridade, Amã, ele mandou fez um edito, um decreto e enviou para todas as cidades daquele reino. E o edito falava o seguinte, daqui 11 meses nós vamos destruir todos os judeus. Todos os judeus serão destruídos. As pessoas de todas as cidades podem se levantar contra e destruir todos os judeus. Inclusive Mordecai, que seria lá na cidade de Suzã, que era a capital do reino. Então ele fez esse dito. E aí o que aconteceu? Levou 2 meses para que esse decreto chegasse em todas as províncias. Depois de 2 meses começou o maior terror. Os judeus com medo daquilo que iria acontecer daí mais uns 9 meses. Irmãos, isso tudo tem a ver conosco hoje. Tem 2 meses, depois que começa esse negócio em qualquer país, em 2 meses está todo mundo apavorado, com medo, temeroso. E segundo as autoridades, pelo menos aqui no Brasil, e a gente vê isso no resto do mundo, vai levar mais ou menos uns 11 meses para isso ter um fim.
Sabe, então veja, olha o que é que está acontecendo na época de Esther e olha o que está acontecendo hoje. Então, antes de eu compartilhar algo com você, que eu acho que vai ser bênção para a sua vida, eu preciso que você entenda, que você enxergue as coisas pelo prisma da palavra de Deus. Nós não estamos simplesmente diante de um vírus que apareceu. Nós estamos diante de uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. Você precisa entender isso, porque se você entender que é uma guerra espiritual, você vai se posicionar da forma correta. Você vai ter a atitude e o comportamento correto. Sabe, tem muitos cristãos que hoje estão pensando que nós estamos diante simplesmente de uma tribulação, de uma doença, de um vírus novo. Eu quero te falar, não é. Isso não foi Deus quem criou. Ainda que tenha pessoas pensando assim, Deus está punindo, Deus está disciplinando. Ontem mesmo alguém ligou para mim e falou, pastor, isso é porque a igreja não se posiciona, Deus está disciplinando a igreja através disso. Eu falei, pelo amor de Deus, que falta de maturidade, de visão espiritual. Nós estamos no tempo da graça de Deus. A palavra que nós temos hoje é de graça, de uma palavra de reconciliação. Nós não estamos no tempo do juízo divino. Isso vai acontecer, mas não é nesse tempo. Porque o dia que isso acontecer, a igreja vai ser arrebatada para não passar por isso. Hoje o que Deus tem é uma palavra de graça. Agora olha o que acontece. Então isso não foi Deus quem criou, mas Deus pode resolver isso. E eu e você precisamos entender isso. Porque essa praga foi criada, essa é uma estratégia do inferno para atrapalhar a obra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Todos os dias morrem milhares de pessoas nesse mundo. Por doenças. Milhões de pessoas morrem por guerra. Então veja, essa praga, ela não está matando quanto outras coisas já mataram mais. Então veja, por que é que o diabo vai criar uma praga dessa primeiro? Não foi Deus. Agora, por que é que o diabo está criando isso? É para matar o próprio ímpio, ou o mundo já é dele. O mundo já é no maligno, o mundo já foi condenado porque pertence ao diabo e é inimigo de Deus. Então veja bem, isso tem a ver com a igreja, isso é uma guerra espiritual. Porque qual é a diferença? Pensa bem nisso. Qual é a diferença dessa praga, desse vírus, por todas as outras coisas que aconteceram e acontecem nesse mundo? Eu vou te falar, a diferença é que hoje as igrejas foram fechadas. As outras doenças não têm fechado a igreja. As outras coisas não têm atrapalhado a igreja. Mas essa sim tem atrapalhado. Para piorar muito, tem crentes, por não entender isso, estão até achando que as igrejas devem sim serem fechadas. Os prédios devem ser fechados. Então veja, olha a estratégia do inferno contra a igreja. Ele criou algo que levou as igrejas a serem fechadas e ainda tem crente que acha que isso é normal, que precisa ser fechada mesmo. Irmãos, isso é muita falta de visão espiritual. Então, hoje, o que está acontecendo, o que diferencia esse momento de todos os outros, é que nós temos prédios fechados, nós temos comunhão impedida de ter, não existe corpo, não existe igreja sem comunhão. No entanto, hoje está acontecendo isso. As igrejas estão sendo estranguladas financeiramente, porque as pessoas não vão presencialmente, não contribuem, e a igreja está tendo problema para se sustentar da forma como ela vinha vivendo. Então, veja, eu quero te falar, em nome de Jesus, isso é uma guerra espiritual. E outra coisa que está acontecendo, se você não percebeu, a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está aqui na terra. João disse isso há 2000 anos atrás. E diz que o que está impedindo ele de agir é a igreja. Agora, o espírito do anticristo, o que é que vai gerar? Um governo mundial para se voltar contra a obra de Deus em todo o planeta. Então eu vou te falar uma coisa. O que está acontecendo hoje é só um aperitivo. É só o diabo preparando, abrindo porta para o governo do anticristo. Porque já existem sugestões de um governo mundial para controlar essa crise. Porque vai ser uma crise sem precedentes. Nessa geração nossa, nós nunca passamos por uma crise dessa. Nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum do planeta. Então, hoje nós temos um problema de saúde, amanhã nós vamos ter um problema econômico e tudo isso vai virar uma bola de neve. Isso é um fato. Deus está falando isso. Isso é um fato. Mas isso é o diabo que está montando. E eu e você precisamos ver isso e não pensar, isso é só uma doença. Não, eu só vou ficar confinado até que passe isso, depois volta tudo ao normal. Não vai voltar ao normal. Isso é uma guerra espiritual. Isso tem um propósito, impedir a igreja de avançar, impedir a igreja de conquistar. Esse é o propósito de Amã.
Esse é o propósito do diabo. E eu e você não podemos perder isso de vista. Não podemos ter outro pensamento. Então, não pense que é Deus que está disciplinando alguém. Não pense que isso é um problema de saúde pública tão somente. É problema de saúde também, mas não é só isso. Não pense que isso é um problema que veio e está passando. Não, isso faz parte de um plano do inferno. Alguém fala, pastor, isso é teoria da conspiração? Olha, teoria da conspiração tem nessa questão de mundo. Mas não é a teoria da conspiração, a guerra espiritual que eu e você estamos envolvidos nela. Não é a teoria da conspiração que o diabo trabalha contra a igreja. Não é a teoria da conspiração quando Jesus diz que ele vai edificar a sua igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Isso significa que nós temos que avançar. No entanto, hoje nós temos muitas igrejas paradas. Então, eu preciso que você entenda isso, porque eu quero te falar algo hoje para mudar. Veja, houve um tempo na época de Esther que virou o jogo, que virou a condição. Então, veja, nós precisamos virar. E eu quero te falar algo que vai virar na sua vida e na vida da sua igreja. Então, ouça em nome do Senhor Jesus. E quem é que entrou na história para virar isso? Esther. Então, veja, nesse livro de Esther, Mordecai aponta para Jesus Cristo. Porque é aquele que não se dobra, aquele que não adorou o diabo, aquele que representa o povo de Deus, aquele que é o cabeça. Se você ler aqui, vai ver que Mordecai é isso. O povo judeu aponta para a igreja, Esther aponta para mim, aponta para você. E quem é que entrou na história para fazer essa diferença? Foi justamente Esther. E como foi que ela entrou na história? Isso é importante porque eu estou falando para você, estou falando para mim, como que deve ser o nosso posicionamento. Então, Esther, nós podemos dizer assim que ela passou assim, eu coloquei aqui pelo menos 7 fases. Vamos ver a história de Esther para você entender. Então, a primeira coisa, Esther era uma órfã. Então, ela era uma pessoa que estava vivendo uma vida sem relevância. Ela foi adotada por Mordecai. Mas ela estava ali vivendo a sua vida normal, como qualquer outra moça da idade dela. Essa é a primeira fase. Essa fase aconteceu com você e comigo. Nós estávamos por aí, vivendo a nossa vida sem relevância nenhuma. Mas aí Jesus entrou na nossa vida. E nós fomos adotados pelo Senhor. Nós nascemos no reino de Deus. Deus nos tirou do inferno. Mas tem muitos crentes que estão vivendo uma vida sem relevância, como Esther estava vivendo. Mas aí entrou para uma segunda fase. O Senhor entrou na vida de Esther e ela foi eleita para um propósito. Sabe, Deus sempre faz isso. Deus fez isso com Abraão. Abraão era um crente, mas um crente sem relevância. Até o dia que Deus entrou na vida dele. Até o dia que Deus o chamou. Até o dia que Deus apresentou um propósito de vida para ele. Isso aconteceu com Esther. Então ela foi eleita. Eleita o quê? A rainha. Ela se tornou rainha. Ela ocupou o lugar de Vasti. Ela se tornou a esposa de Assuero, que era o rei da época. Sabe, isso aconteceu com você. Você veio para a igreja. E nós te mostramos, olha, você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Para de viver uma vida cristã sem relevância. Assuma a sua identidade, aquilo que você é. Então, essa foi a segunda parte de Esther. Mas a terceira é que quando ela assumiu ali a sua identidade, e a identidade dela era de rainha, a minha e sua é de filhos do rei, então nós somos reis, nós somos um sacerdote real. Esther começou a fazer o quê? A desfrutar. E é tudo isso que o pastor Felipe falou agora há pouco, do descanso. Então ela entendeu quem ela era. Eu sou rainha e eu vou desfrutar dessa vida, desse propósito. Eu vou desfrutar desse descanso. Eu não tenho que fazer mais nada para ser. Deus já me chamou, eu já fui eleita, Deus já me separou. Eu não tenho que fazer nada para agradar a Deus. Eu não tenho que fazer nada para ser aceito por Deus. Eu não tenho que fazer nada para que Deus me abençoe. Por quê? Porque eu sou filha do rei. Esther vinha vivendo assim, numa boa, tranquilo, desfrutando. Sabe, isso precisa acontecer com você, acontecer comigo. Nós não precisamos fazer nada para Deus nos amar. Deus já nos ama 100%. Não tem jeito de nos amar mais. Não tem jeito de eu ser mais ou menos filho de Deus. Eu já sou 100% filho de Deus. O vosso pastor, que é o pastor Felipe, ele é meu filho. Eu não tenho que fazer nada para ser meu filho. Eu não tenho que fazer nada para que eu ame mais.
Eu já o amo e ele já é meu filho 100%. Não existe mais alguma coisa que ele possa fazer para melhorar essa situação, porque ela já existe. Esther vinha vivendo assim, eu espero que você esteja vivendo assim. Não entre no desespero. Não pode entrar no desespero. Sabe, os crentes lá, o povo judeu, que vivia na época de Esther, entraram no desespero. Por quê? Eles não estavam desfrutando da sua posição, da sua identidade. Todos ficaram desesperados. 2 meses de grande desespero. Eu não sei quanto, eu acho que deve ter mais ou menos 2 meses que em Portugal está desse jeito. E tem muito crente desesperado. Não deveria. Deveria estar no descanso divino. Deveria estar desfrutando da providência divina, da proteção do Senhor. Leia o Salmo 91 que você vai entender o que é isso. Se você está no Senhor, descanse, porque Deus te protege. Assim estava Esther. Essa era a 3ª etapa. Mas aí uma 4ª etapa aconteceu na vida de Esther. Qual foi? Mordecai foi e tocou em Esther. Falou para ela, ó Esther, você está desfrutando, você está no descanso, mas tem um propósito. Veja, na Bíblia, descanso, Canaã significa descanso. Mas o que é que existia dentro de Canaã? Cidades fortificadas e gigantes, que deveriam ser vencidos. Então, o descanso de Deus é quando você olha para Deus e tem convicção que você não precisa fazer mais nada para Deus te aceitar, para te abençoar, para ele te proteger, para ele te guardar. Não precisa fazer mais nada. No entanto, você precisa assumir o seu propósito de vida. Porque você descansado no tocante ao seu relacionamento com Deus, agora você tem poder, você tem força, você flui para entrar na guerra espiritual. Porque em Canaã, tem gigantes, cidades fortificadas que precisam ser vencidos. Nós estamos num tempo desse. O diabo se levantou para atrapalhar a obra de Deus, para impedir a obra de Deus de avançar. Irmãos, olha a igreja de vocês aí em Lisboa, o quanto que a igreja tem crescido. Agora, nós estamos no meio de uma guerra. A igreja vai continuar crescendo? Depende de você estar na posição de Esther. O que Mordecai falou para Esther? Olha, você está aí desfrutando? Ótimo, isso é bom. Mas você está aí por um propósito. Deus te colocou nessa posição de descanso, Deus te colocou em Cristo, Deus te colocou no trono, Deus te deu uma identidade, colocou nele o seu poderoso e doce Espírito Santo com um propósito. Ele te tornou filho e te deu um propósito para você cumprir. Mordecai falou para Esther, falou, Esther, você está aí porque Deus te colocou aí. Amém. No tocante ao reino de Deus, no tocante aos judeus, o povo de Deus, o livramento virá. Isso Mordecai falando para Esther. E aí, falou assim, o livramento vai vir, mas é você, tem que ser através de você. Você precisa se posicionar, Esther. Porque Esther estava descansando, mas quieta, parada. Ela tinha entendido que o descanso é você ficar deitado dormindo. Não, o descanso é trabalhando, em paz com Deus, mas um propósito para cumprir, agindo, tendo uma atitude, um comportamento. Mordecai falou isso para ela. Mordecai cutucou Esther. Mordecai, que aponta aqui para Cristo, colocou ela no propósito divino. Colocou ela dentro do propósito. O que Esther falou para Mordecai? Amém. Amém. Então é o seguinte, Mordecai. Eu não posso entrar na Câmara do Rei, porque qualquer pessoa que entrar lá, sem o rei ter chamado, é morto. Aí Mordecai falou, mas você está com medo? Você aí como rainha, nessa posição de descanso, você acha que isso é o certo dessa forma, sendo que a igreja está tendo um problema sério? Aí ela caiu em si. E ela falou, tudo bem. Então, eu quero até ler esse versículo para você. Olha o que Esther, então, falou. Primeiro, ela falou que não podia entrar. Vou ler esse versículo. Olha o que ela diz. Está aqui no capítulo 4. 4:11. Olha o que a palavra de Deus diz. Então respondeu Esther, Ataque mandou-lhe dizer a Mordecai, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Então ela estava falando, olha, eu estou aqui desfrutando, estou aqui quieto, as coisas estão acontecendo, o povo pode morrer, mas eu não posso fazer nada.
Porque o rei não me chamou. Isso foi o que Esther falou para Mordecai. Agora, olha a resposta de Mordecai para Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. O que é que Mordecai está falando? Aquilo que faz mal para a igreja, faz mal para você, faz mal para mim. Ainda que eu esteja no descanso divino, estou aqui quieto e tudo, mas se a igreja está sendo prejudicada, isso, porque eu faço parte desse corpo, isso vai fazer mal para mim também. Olha o que ele diz mais. Porque se de todo te calares, agora, de outra parte levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levantada rainha. Então Mordecai está falando para ela: olha, é o seguinte, você pode ficar aí parada, quieta, mas o negócio é o seguinte, isso vai praticar a igreja, vai praticar você. Deus vai levantar realmente gente para se posicionar pela igreja. No entanto, o que acontece? Isso vai fazer mal para você ficar quieto. Mas veja, Deus te pôs aí justamente para você fazer isso. Mordecai falou isso para ela. Foi quando despertou Esther. E eu estou aqui com Mordecai para despertar você. Amém. Você como membro do corpo de Cristo. E aí olha a resposta de Esther. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais, por 3 dias. Nem de noite, nem de dia. E eu, as minhas servas, também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. E aí ela fala mais a partir do capítulo 5, verso 1. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, pronteiro, à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Então veja bem, aqui é uma outra fase de Esther. Ela estava lá naquela posição que ela entendeu que tem que passar por essa fase de entender o que é descanso divino, que eu não tenho que fazer nada para agradar a Deus, que eu dependa do Senhor, que eu tenho que confiar no Senhor, que eu tenho que crer no Senhor. Ela passou dessa fase. Mas ela parou aí. Aí vem Mordecai e falou: opa, anda mais, avança. Você não pode ficar só nessa posição. A sua fé tem que produzir algo. Você tem que ter atitudes e comportamentos segundo a fé que você tem. Você crê no Senhor, crê. Olha o que está acontecendo com a igreja. Nós estamos numa guerra espiritual. Se posicione. Mordecai falou isso. Ela entendeu. Ela abraçou esse propósito. E aí, qual foi a resposta? Ó, Mordecai, então é o seguinte, eu vou entrar nessa guerra. O que vai acontecer comigo não interessa, mas pelo menos se eu morrer, eu vou morrer fazendo a obra de Deus. Eu vou morrer fazendo a vontade de Deus. Eu vou morrer defendendo a igreja nessa guerra. Foi isso que Esther mandou falar para ele. E falou assim: vamos jejuar e vamos orar. Vocês jejuam aí, eu jejuo aqui, vou buscar. Então, ela entrou, depois de despertada, qual foi a próxima fase? Intimidade divina. Ela não era só um filho. Agora ela se tornou um filho que tem intimidade com Deus. Ela foi orar, ela foi jejuar. Exatamente isso que vocês estão começando hoje. Orar, jejuar. Precisa, porque é tempo de guerra. É tempo de posicionamento. Nós precisamos avançar, porque o inferno está avançando contra a igreja. E Jesus diz que é a igreja que vai avançar contra o inferno. Então hoje, em muitas igrejas, em muitos irmãos, aconteceu o contrário, por medo, por temor, de ficar doente, de acontecer alguma coisa. E muitos, infelizmente, colocaram na cabeça que é assim que tem que ser. Não é assim, a palavra de Deus não diz isso. E o que Esther fez? Então, jejuou, se preparou, ela buscou o Senhor, ela se encheu da presença de Deus. É o que você precisa fazer nesse jejum. Encha-se da presença de Deus, se alimente do Senhor. E aí ela se vestiu de trajes reais, ou seja, ela tomou a posição dela e ela foi para a luta. Trajes fala de atitudes, comportamentos, de atos de justiça. Está escrito isso em Apocalipse. A vestimenta significa os atos de justiça. Então, deixa eu te falar uma coisa. Verdadeiramente, a nossa igreja, para avançar e crescer, não precisa de um prédio. Não precisa. A igreja primitiva não tinha prédio, cresceu, avançou, conquistou o maior império do planeta, que foi o Império Romano.
Mas ela precisa de atitude e comportamento. Ela precisa de um posicionamento. Ela precisa de intimidade com Deus. E ela precisa avançar. Amém. Eu estou vendo um monte de cristãos que vão para dentro da sua casa esperando o tempo passar. Está ali jogando, está ali vendo televisão, está ali vendo filme, está ali. Ele parou no tempo e no espaço. O diabo conseguiu pará-lo. Porque ele estava ligado, às vezes, ao prédio. E aí não tem o prédio, ele parou. Temeroso, dentro de casa, como os judeus da época estavam. Temerosos. Se esconderam, entraram nas cavernas. Por quê? Com medo da destruição. Mas Esther fez o contrário. Mordecai falou para ela, não é assim que se vive a sua vida e nem o propósito divino. Você é filha de Deus, você tem um propósito. Então se posicione. Sabe, nesses dias, nós estamos precisando de posicionamento, mais do que nunca, dos irmãos, dos filhos de Deus. Sabe, nessa época foi quando Esther decidiu deixar de ser criança. Decidiu de deixar de ser imatura. Ela se posicionou, ela abraçou, ela entendeu o propósito dela. Sabe, nesses dias eu espero em nome de Jesus que você amadureça, que você tome a mesma decisão de Esther, porque ela foi instada por Mordecai. Então o Senhor Jesus, Deus não criou isso, mas Deus está usando isso para que a igreja amadureça e ela cresça. Amém. Então nesses dias, você não vai lá ao prédio, mas em nome de Jesus, continue fazendo a obra. Você, líder de célula, seja líder, pacienta a sua célula. Você que é membro da igreja, testemunhe, continue testemunhando. Agora você tem muito tempo para isso. Entra nas mídias sociais, faz o testemunho, convida as pessoas, traga uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, de proteção. Chama as pessoas do medo para o descanso divino. Isso foi o que Esther fez. Ela vestiu como rainha e foi como rainha. Agora, os outros podem falar, essa pessoa é maluca, ela é alienada, nós estamos no período de descanso, nós temos que cuidar, nós temos que cuidar da nossa saúde e tudo. Deus cuida da sua saúde. Amém. Deus guarda você. Ele guarda você e a sua família e os seus negócios. Então não deixe o diabo te intimidar. Nós simplesmente não estamos podendo ir num prédio. Mas a igreja não pode parar. E essa praga está parando muitas partes da igreja. E eu espero que não seja assim com você. Porque Esther não aceitou isso, Esther não entrou nisso, Esther se posicionou. Sabe, muitas pessoas contribuem só porque vai no prédio. Quantas hoje não estão contribuindo mais? Por quê? Porque não vai no prédio. Não, contribua, pega o número da igreja, da conta da igreja, faz o seu dízimo. Se você não tem conta bancária, vai na casa do seu pastor, deixa o dízimo ali. Por quê? A igreja continua com seus compromissos. Então, veja, isso é um posicionamento de fé, isso é vestir a roupa de filho de Deus, de homem de Deus, de reis que somos, de rainhas que somos, e se posicionar. Ah, pastor, eu preciso guardar meu dinheiro aqui, porque eu não sei o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Seja fiel hoje, porque Deus vai te honrar, Deus vai te proteger, Deus vai te guardar. Foi isso que Esther fez. Sabe? Não, Mordecai falou para Esther, não fique no imobilismo. Não fique parada, porque é tempo de guerra. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que há tempo para tudo. Hoje é tempo de guerra. Tem tempo do desfrute, tem tempo de eu ficar à toa, tem tempo de eu... Não, hoje é tempo de guerra. Então, veja, nesse jejum, eu espero em nome de Jesus que você, homem de Deus, mulher de Deus, assuma o seu posicionamento dentro da sua casa. Restaure os seus relacionamentos, seja com filhos, seja com sua esposa, seja com parentes, seja com todos que estão aí dentro da casa. Invista nisso. Aproveite, cuide dos seus filhos. Cuide da forma certa. A palavra de Deus diz que nós precisamos pegar os nossos filhos e andando pelo caminho, sentado em casa, dormindo, comendo, se divertindo, inculca neles a palavra de Deus. Você sabe quantos pais estão hoje dando joguinhos para os seus filhos no celular, no computador, na televisão, para que eles fiquem para lá, porque eles não aguentam estar com os filhos? Não! Aproveite a oportunidade, inculque a palavra de Deus, adore a Deus com eles, ceia com eles, ensina a palavra de Deus, brinca com eles de tal forma que a palavra de Deus entre. Eu vi que a igreja de Lisboa começou um programa aí com as crianças sem tela e tudo. Pelo amor de Deus, entra nisso. E passe isso para frente. Pegue pessoas que têm crianças que talvez nem conheçam a palavra de Deus, ensine isso. Isso é o posicionamento de Esther. Esther fez isso. E aí, o que aconteceu? Quando Esther se posicionou, quando Esther partiu para resolver o problema, mesmo às vezes correndo o risco de ser chamado fanático, de alienado, de absurdo, de imprudente, seja o que for, o que aconteceu? Ela encontrou favor. Ela encontrou favor diante do rei.
Sabe, Mordecai, que é Jesus aqui, está instigando você porque o rei Jesus, Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, tem favor para liberar você. Tem favor, mas ele quer ver você vestido adequadamente. E vestido adequadamente, esse posicionamento. É você estar no descanso do Senhor. É você abraçar o propósito divino para o qual você foi chamado e o qual Deus te colocou onde você está. O favor está à nossa disposição. E quando Esther recebeu esse favor do rei, o que aconteceu? Tudo aquilo que estava programado para destruir, virou. Se tornou bênção. Sabe, irmãos, o diabo planejou tudo isso para fechar a igreja, para parar a igreja. Para igrejas que o prédio é a igreja, parar. Mas acontece que nós não fazemos parte desse grupo. Nós fazemos parte do grupo que somos sacerdotes, onde quer que estejamos, onde quer que sejamos enviados. Amém. Então é isso que nós vamos fazer. Esse plano do inferno para nos atrapalhar, ele vai fazer a gente avançar mais ainda. E olha o que aconteceu. Quando Esther encontrou o favor, o rei fez o quê? Olha o que aconteceu. O rei disse assim para Esther: não tem jeito de tirar o que Amã fez, porque o rei já tinha falado que podia destruir os judeus. Então veja, o diabo já recebeu o poder nesse mundo. Mas aí o que o rei fez? Ele fez o seguinte: mas eu não posso desfazer isso, mas eu posso criar uma coisa nova, que é o quê? Eu vou dar poder para os judeus reagir. Eu vou dar poder, vou dar armas, vou dar autorização para que eles reajam a essas pessoas que querem destruí-lo. Irmãos, foi exatamente isso que Deus fez. O diabo, lá no Éden, ganhou autoridade para manter o homem escravo. O homem deu isso para ele. Mas agora Deus criou uma forma, ele pôs o Espírito Santo dentro de você, que é o poder para você resistir ao diabo, para você vencê-lo. Então, o que é que Deus vai fazer? Ele está fazendo nesse tempo. Ele está levando você a reagir, está te dando poder maior do que o do diabo, para que você possa lutar e vencer. É isso exatamente que Deus está fazendo. Então, Esther, ela foi uma enviada de Deus para encontrar esse favor e virar o jogo. Então, veja, irmãos, está à disposição sua e minha o poder divino, para que essa praga, ela, ao invés de prejudicar, ela vai nos abençoar. Porque Deus transforma maldição em bênção. A palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem. Tribulação no meio, praga no meio. Isso vai cooperar para o meu bem, para o seu bem, desde que nos posicionemos como Esther. E é isso que Deus quer para você, é isso que Deus quer para mim. E é isso que nós vamos fazer em nome do Senhor Jesus. E o que aconteceu depois? Os judeus reagiram. Houve um temor de todo mundo que queria destruir os judeus, agora estavam correndo os judeus e mais. Olha o que aconteceu. O povo se tornou judeu, agora queria se tornar judeu. Sabe por quê? Mordecai se tornou o primeiro-ministro no lugar de Amã. Então eu quero falar para você, a igreja vai crescer. O povo judeu não só foi destruído, como destruiu seus inimigos e cresceu. E é exatamente isso que vai acontecer nesses dias, caso eu e você nos posicionemos como Esther. Então, veja, ter uma praga é um fato. É um plano do diabo? É. Para atrapalhar a igreja? Sim. E nós vamos correr? Não vamos correr. Porque no final disso, nós é que vamos vencer. Nós é que vamos crescer, nós é que vamos superar isso e vamos amadurecer e vamos avançar mais ainda. Isso tudo depende do seu posicionamento como Esther. Então, aqui agora, eu quero ser um Mordecai na sua vida. Amém. Acorda, desperta, não abra mão do descanso divino, como o pastor Felipe falou. Você não tem que ficar pensando, eu pequei, o que eu fiz, o que a igreja fez, o que o mundo fez, Deus está disciplinando, isso é maldição divina, isso é juízo divino. Não, sai disso em nome de Jesus. Você está em Jesus Cristo, você é aprovado, você é amado de Deus. Não tenha dúvida disso, mas desperta para o propósito divino. Agora é a hora. Nós estamos em plena guerra e vamos vencer essa guerra. Em nome de Jesus eu falo para você, desperta, creia no Senhor, descanse no Senhor, mas avance, use esse tempo que você está na sua casa para desfrutar do Senhor, para experimentar mais do Senhor, como Esther fez, jejuou, buscou intimidade, tempo de solitude com o Senhor.
buscou ousadia e agiu. Haja, porque Deus vai te abençoar, porque Deus vai virar o jogo na sua vida, na vida da sua família, nos seus negócios, na vida da igreja. E depois disso, sei lá, talvez aí no final do ano, nós vamos estar olhando para trás e ver o quanto nós fomos abençoados, o quanto nós avançamos, o quanto nós crescemos, porque encontramos favor diante do Senhor. Amém, igreja? Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Se posicione em nome de Jesus. Aí vocês têm um pastor, apoie, esteja junto. Você tem aí discipuladores, apoie, esteja junto. Você tem um líder de célula, esteja junto, conecte. Nós não podemos ter um prédio como razão da conexão. A nossa conexão é espiritual. A nossa conexão é que temos o mesmo espírito, a mesma fé, o mesmo propósito, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Essa é a conexão. Por um tempo, talvez não podemos reunir, mas daqui a pouco estaremos novamente juntos. Mas não podemos parar. Não podemos parar. Esther estava lá no palácio, Mordecai estava lá junto com o povo, mas eles estavam unidos no propósito. E o posicionamento de um e de outro deu a vitória. É isso que Deus espera de você. Esteja junto, conectado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, desperta, Igreja do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós, no que depender de nós aqui em Lisboa, vamos continuar. E eu tenho percebido essa unidade, essa conexão de espírito, né? De não fazer do prédio a razão de ser igreja, né? E as pessoas têm sido despertadas nesse tempo para esse posicionamento. E eu também quero reafirmar aqui que estou aqui para servir você aqui da igreja, para te ajudar a não parar. O maior despertar da sua vida nesses dias vai ser para esse propósito. Você nasceu para esse tempo, você está pronto para esse tempo. Não olhe para você e pense que falta ainda alguma coisa, que falta ainda fazer um curso para eu liderar pessoas, falta ainda eu aprender mais da Bíblia para fazer uma live. Não, Deus já te deu tudo, você já tem tudo nas suas mãos, então é um tempo mesmo de você despertar e colocar em prática tudo que Deus colocar no seu coração. Então vai para as mídias sociais, escreva cartas, escreva e-mails ainda para pessoas, né? Faça postagens falando dessa verdade. O mundo precisa nos ouvir, né? E uma coisa triste que eu tenho percebido aqui é que as igrejas que não têm essa estrutura de comunhão que nós temos, elas estão perdendo pessoas, elas estão se esfriando. Aqui em Portugal mesmo, eu vi já um relato de um pastor que entrou em desespero e foi até internado por causa disso. E a igreja tem definhado, os membros não colaboraram, a esposa está transtornada. Então, isso é uma triste realidade, por um lado, mas do nosso lado, nós temos nos posicionado a tanto continuar como somos colunas, quanto ajudar quem fraquejar na fé nesses dias, né? A coluna, ela sustenta a si mesmo e quem está ao lado. Então, quero apelar também, aproveitar essa palavra e apelar para o seu senso de equipe, o seu senso de corpo, de família, né? Então, permaneça no propósito, mas também ajuda quem está do seu lado a permanecer, a abrir os olhos para isso, a mostrar que esse é o tempo de nós sermos despertados e salgar essa terra. Nós somos sal e luz, né? Então, quanto maior as trevas, mais a luz vai ser evidente e, como o pastor Wilson falou, as pessoas vão querer entender o porquê que nós estamos vivendo em paz. As pessoas vão olhar para nós e querer entender, mas por que vocês estão bem assim? Olha aí os decretos do rei, né? Olha aí o perigo todo que está todo mundo passando. E às vezes você nem consegue explicar, porque a paz do Senhor excede o entendimento. Você não vai conseguir explicar, mas eles vão querer saber o porquê. E aí é a hora de você testemunhar, falar do que Deus tem feito aí na sua vida. Então, vamos posicionar, vamos continuar. Eu queria... sim. Isso que você está falando, irmãos, é exatamente como Mordecai falou para Esther. Falou, ó, Esther, você está aí no palácio, você está bem. Vai ter um povo aqui.
Desculpa aí, porque eu não sei como que para a ligação, estão ligando aqui para mim. Então, veja, Mordecai falou, ó, você precisa fazer algo pelo todo. O corpo de Cristo é o todo que nós participamos. Nós fazemos parte de uma igreja, mas tem outras igrejas, nós precisamos ser luz e sal. Deixa eu fazer uma sugestão para você, que é membro da Igreja de Lisboa. Sabe, você tem amigos que não são crentes e tudo, faça um grupo com eles para falar sobre esse assunto, sobre experiências que estão acontecendo de uma coisa natural. Então, faça uma célulazinha com esse pessoal de meia hora. 10 minutos você fala do que está acontecendo no mundo, no Brasil, sei lá, essas coisas, das notícias, das orientações, e depois fala, agora eu quero te dar a melhor orientação. Aí prega a palavra, ministra o descanso de Deus, ministra a proteção do Senhor, faça isso. Você é um sacerdote, aproveita a oportunidade em nome de Jesus, faça isso. Amém? Eu quero orar por você agora. Amém. Em relação a isso que foi ministrado, o seu posicionamento, então feche seus olhos que eu quero fazer uma oração por você agora. Pai de amor, o Senhor insta conosco, como igreja, como filhos do Rei, a se posicionar, a se vestir de trajes reais, assumir a nossa identidade e nos posicionar, porque o teu favor está à nossa disposição, ó Deus. Senhor, o diabo tem se levantado contra a igreja, contra a tua obra, mas ele está se levantando para cair, porque já foi vencido na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, fortaleça-nos a sermos ousados, a avançarmos, a conquistarmos, a aproveitarmos toda e qualquer oportunidade como essa que o Senhor está nos dando. Em nome de Jesus eu quero abençoar, eu quero liberar o teu poder, a ousadia, a mente de Cristo sobre cada um em nome de Jesus. Eu quero fortalecê-los no Senhor, que eles possam descansar na tua presença, Senhor, mas avançar na sua fé, que a fé de cada um, Senhor, se torne em atitudes, em comportamentos objetivos. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a igreja de Lisboa. Eu quero proclamar que ela vai crescer, que ela vai avançar, que ela vai conquistar, em nome de Jesus, que ela vai sair disso fortalecido, porque cada um se posicionará em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Wilson, meu pai, muito obrigado pela participação. Um grande abraço aí para vocês do Brasil. Vamos continuar aqui mais alguns minutos. Ok. E bom culto para vocês. Até mais. Obrigado. E agora vamos compartilhar com a igreja aqui de São Paulo. Que Deus abençoe os irmãos. Até mais. Até a próxima. Irmãos, nesse tempo que nós estamos hoje, quando você sabe que vai enfrentar dias difíceis, a primeira coisa que você tem que fazer é semear para que lá na frente você colha resultado disso. Então, nós estamos num tempo onde é necessário que eu e você tenhamos contenção de gastos, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, muitas pessoas pararam de trabalhar, mas também é necessário que eu e você plantemos. E você sabe, o solo mais fértil que existe é a obra de Deus. Então, não deixe de fazer a obra de Deus na parte financeira também. Não digo só de dízimos e ofertas, mas ajudar os outros, ver se tem alguém necessitado aí do seu lado, um vizinho, um irmão, né? Você que é líder de célula, verifique sempre como é que está a questão do sustento na sua célula, né? E nós vamos uns apoiarem os outros. Mas também é tempo de nós semearmos no reino do Senhor. É tempo de nós demonstrarmos fé na prática, né? De que o diabo não dita o que a gente faz com o nosso dinheiro, né? A crise não vai ditar o que a gente faz com o nosso dinheiro, porque nós confiamos no Senhor. Então, aí no seu lugar, onde você está, eu queria orar pelos nossos dízimos e as nossas ofertas, né? Tem bastante irmão contribuindo ainda com o dízimo. Quero, né, dizer que o seu coração é generoso, né? E eu faço a mesma oração que tem na Bíblia, né? Que da mesma forma que você é generoso na sua alma, você também será generoso, será abundante com o seu dinheiro. Da mesma forma que o Senhor tem suprido na sua alegria, no seu descanso, Ele também vai suprir na sua carteira. Em nome do Senhor Jesus. Então, onde você estiver aí, consagre o seu dízimo, a sua oferta. Pai, nós agradecemos o privilégio de sermos chamados cooperadores da Tua obra, sermos chamados, ó Deus, aqueles que fazem a obra, contribuem, que sustentam um reino.
o reino do Senhor. E nós queremos agora consagrar nossos dízimos, as nossas ofertas e declarar que o Senhor é o nosso provedor. Não confiamos no dinheiro, mas confiamos no Senhor. Mesmo assim, ó Pai, nós sustentamos o nosso testemunho, ó Deus, sustentamos a nossa igreja, sustentamos, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e nos posicionamos nessa manhã e declaramos que nada nos atrapalhará, nada irá parar o propósito do Senhor, nada irá parar a igreja aqui em Lisboa, em região, em Portugal, em toda a Europa, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Deus, para que as portas do céu se abram sobre nós, se abram sobre cada irmão da igreja, sobre cada empreendedor, empresário ou os profissionais. Ó Deus, nós oramos por provisão, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor liberou essa bênção para nós. Nós liberamos, ó Deus, um espírito de ousadia para novos negócios nesses dias. Ó Deus, uma criatividade celestial, estratégias espirituais. Ó Deus, estão sendo distribuídos para os irmãos, para que eles continuem a trabalhar, para que eles continuem a ter o sustento, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga um amém, escreva um amém aí no seu lugar. Você pode fazer a contribuição por transferência bancária, ou depósito, ou MBWay, né? Nos procure, nós vamos dar todas as alternativas. No entanto, se você não consegue todas as formas, pode guardar o valor que você tem disposto aí no seu coração e no momento oportuno você entrega a nossa tesouraria. Nada nos vai parar. O Senhor vai sustentar todos, todos nós, a sua casa, a nossa igreja. Então, não entre em desespero, não dê espaço, né, para pânico e posiciona. Você, principalmente você jovem, que está nos ajudando a construir história, nós vamos ter muita história para contar. As pessoas aí de 30, 35 anos para baixo nunca viveram nada parecido com o que nós temos vivido. Então, é uma excelente oportunidade para você se posicionar como Esther fez. É interessante essa palavra que foi ministrada, né? Esther foi para o tudo ou nada. É a mesma coisa, nós vamos para o tudo ou nada, né? Nós continuamos o evangelho, nós continuamos nos reunindo, nós continuamos em unidade, continuamos assistindo uns aos outros, né? Continuamos cuidando uns dos outros e nada nos fará mal nesses dias. Ainda que, eventualmente, alguém da nossa igreja pegue o coronavírus, nós vamos orar para que a saúde seja mais forte ainda e que nenhum mal cause nisso. Em nome do Senhor Jesus. Então, não esqueça, a partir de hoje nós entramos então na leitura do livro Debaixo de Suas Asas, que está à venda no Amazon. Nós vamos colocar o link nos nossos grupos para você adquirir esse livro. E continuamos também com o nosso projeto Sentinela, né, para fazermos a leitura em dupla, para guardarmos a vida uns dos outros, né? Então permaneça unido. Se você tiver dificuldades, procure o seu líder, seu discipulador, o seu pastor. Nós estamos aqui para te servir, para te orientar, para dar instruções, para orar por você todos os dias. Se você está com problemas financeiros, de trabalho, essa semana nós queremos organizar uma live para falar sobre empreendedorismo, né, em tempo de crise. Como é que eu posso sair dessa situação? Como é que eu posso me posicionar? Né? Além de crer, o que eu posso fazer para continuar, né, com o sustento, continuar com a bênção que o Senhor tem para nós. Então, em breve eu já comunico para os irmãos como será isso. Provavelmente na quinta-feira vamos fazer uma live para falar sobre trabalho. Então, nós queremos investir, nós queremos te ajudar, nós queremos te apoiar em tudo que for possível. Mas o mais importante é esse posicionamento. Entenda que nós estamos numa guerra espiritual, é necessário que as nossas espadas estejam levantadas, nossos escudos também posicionados, porque nós passaremos um tempo de guerra. Amém? Então, quero desejar uma ótima semana para você, um ótimo domingo. Descansa no Senhor e posicione tudo que Ele tem para a sua vida. Nós vamos salvar essa live, se você quiser enviar para alguém, vai ter 24 horas para fazer isso.
Então, Deus abençoe você. Nós estamos finalizando o nosso culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, um abraço para todos. Fiquem em paz.